Com a palavra, excelentíssimo senhor juiz federal Marcelo Denardi. Bom dia a todos. É com muita satisfação que estou nesta posição recebendo a minha professora Nádia de Araújo, que foi minha orientadora na especialização em Direito Internacional, amiga e colega de trabalhos na área do Direito Internacional. A professora foi convidada e falará hoje sobre a Convenção da AE sobre aspectos civis do sequestro de menores, análise de alguns casos da jurisprudência brasileira e do direito comparado. A professora Nádia é doutora em Direito Internacional Público na Universidade de São Paulo, mestre em Direito Comparado pela George Washington University, é advogada e sócia de Nádia de Araújo Advogados, foi procuradora de Justiça no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro entre 1983 e 2012. Tem várias outras atividades acadêmicas e operativas do direito internacional, uma grande promotora desses temas no nosso país e no mundo, reconhecida internacionalmente, e se dispôs a estar aqui e nos apresentar a sua experiência no tema que será apresentado em seguida. Professora, sua palavra. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui em Santa Catarina. Agradeço a organização do evento, na pessoa do Dr. Marcelo. E, inclusive, a cidade é tão acolhedora que eu perdi a hora. E também, o único defeito dessa apresentação é dizer o ano que eu entrei no Ministério Público, porque aí vão saber mais ou menos a minha idade, o que é péssimo. As mulheres não gostam que essas informações sejam reveladas. Mas a minha ideia aqui com os senhores, eu estava acompanhando o programa, acompanhando a palestra da doutora Carmen, a doutora Carmen e eu, é uma feliz coincidência, somos amigas não só pessoais, mas estudamos juntas na mesma sala da faculdade. Engraçado as duas terem partido para essa área, mas tem uma explicação. O nosso mestre, o Jacó Dollinger, era professor de Direito Internacional Privado e não só era pessoa de grandes conhecimentos, e todos conhecem, com certeza, nessa área, foi o precursor. O livro dele sobre criança talvez tenha sido o primeiro a enfrentar alguns temas da Convenção e outros relativos às crianças. O professor Dollinger era, sobretudo, um incentivador dos novos talentos. Qualquer aula que a gente tivesse uma dúvida, se perguntasse, pedisse alguma coisa, na aula seguinte ele trazia um material, trazia uma palavra, e isso a todos incentivou, e tenho certeza que há muitos discípulos dele por aí. E, para começar minha palestra, eu queria, hoje, a minha ideia dessa palestra foi, na verdade, quando me convidaram, e eu pensei em falar da jurisprudência, eu pensei em mostrar não só a jurisprudência brasileira, mas tentar comparar com o que está acontecendo no mundo. E, ao compilar alguns casos, voltei para um caso paradigmático do STJ, certamente um dos primeiros, em que eu acho que analisar esse caso e o mais recente, que é Estou cheia de papel aqui. O mais recente, que é o recurso especial 1.351.325, em cotejo, mostra bem o caminho que a Convenção teve no Brasil. Se no RESP 900-262, o ministro Carlos Alberto Direito foi vencido e bradava não devolver, é ir contra a Convenção. Nós temos no Brasil a ideia do melhor interesse da criança, princípio constitucional agora, tá? Princípio constitucional que a todos informa, parte dos direitos fundamentais,
Mas definir esse conceito na prática pode nos levar a caminhos completamente distintos. Então, se de um lado, naquela época, justamente num caso em que a criança tinha vindo para o Brasil com a mãe veio de férias, com a autorização do pai, resolveu não voltar, o pai imediatamente pediu retorno. Naquela época, ainda hoje, os processos são bastante longos. Infelizmente, no meu entender, esse é um dos problemas da Convenção no Brasil. Eu entendo a preocupação com o devido processo legal, é uma ação ordinária, começa na primeira instância, vai para o TRF, vai para o STJ. Esse caso, 1.351.325, que é o caso onde o voto do ministro Carlos Alberto Direito finalmente passa de voto vencido para vencedor, é um caso tido como rápido, mas que durou 3 anos, em torno de 3 anos. O menor veio para cá em 2010, dezembro de 2009, janeiro de 2010, e o acórdão do STJ é de 10 de dezembro de 2013. Então, vocês veem aí que, embora para os nossos padrões isso seja considerado rápido, chegar ao STJ, tudo em 3 anos, na verdade, na vida de uma criança não é. A vida de uma criança, 3, 4 anos, ela muda completamente. Quem tem filho sabe. Uma criança de 1 ano, 2 para 5 é uma coisa completamente diferente. Então, essa é a nossa questão hoje como aplicadores do direito. O que fazer para, de um lado, garantir o devido processo legal, apurar as circunstâncias que não são fáceis, e eu entendo, particularmente eu fui promotora estadual, e nós temos muita intimidade com o direito de família. Eu mesma fui promotora de família há alguns anos, sempre tive alguma intimidade com isso. É um dia a dia que exige uma certa prática. Na Justiça Federal, o direito de família não faz parte do dia a dia. Então, quando chega um caso desses, ele cai de paraquedas no juiz, acostumado com a nossa querida viúva, a União, que não aparece, não fala, não reclama, não chora, né? A União segue. E, de repente, há pessoas, crianças, desespero, gente querendo solução rápida. E, ao mesmo tempo, o cuidado, verificação das circunstâncias, a prova. No meu entender, de tudo que eu tenho lido nos últimos anos sobre a Convenção, o calcanhar de Aquiles de tudo isso é a prova. Como definir? A Convenção é linda. A Convenção diz da residência habitual, vejam a residência habitual, tem 1 ano para pedir, tem que ver o direito aplicável da residência. Tudo parece tão simples. A Convenção, inclusive, é uma convenção pequena. Recentemente, eu participei dos trabalhos da Conferência da Haia para uma nova convenção de cobrança de alimentos. É uma convenção que tem 30 páginas. Cada artigo tem 10, 15 itens. A convenção não acaba. Essa não, é uma convenção, como eu diria, à moda antiga. Se vocês olharem o trabalho da Conferência da Haia, vão ver que no passado as convenções eram muito claras, muito simples, muito diretas. Sim, mas isso não resolve os problemas. Isso não resolve as dúvidas na aplicação. A convenção tem uma diretriz que parece clara, mas que no dia a dia é omissa das questões que realmente nós temos que enfrentar na hora de decidir. Então, nesse caso, justamente esse caso do RESP 900-262, a mãe veio para cá, imediatamente naquela época, não havia ainda sido decidida a questão do conflito de competência, era comum chegar aqui, pegar uma decisão na Justiça Estadual da Guarda e contrapor isso ao pedido do retorno, coisa que a Convenção proíbe, mas naquela época, era o começo da Convenção, isso acontecia. E o voto vencedor disse que a criança estava adaptada,
Claro que estava adaptada. Estava 5 anos aqui, como é que não está adaptada? A criança adapta rápido. Quem tem filho sabe, se você mudar de cidade, depois de um mês na escola, está todo mundo adaptado. Adaptação é um conceito muito difícil, porque as crianças se adaptam. Isso não quer dizer que esteja correto. Qual é o objetivo maior da convenção? Restabelecer o status quo. Então, ele dizia, quando se admite a consolidação da situação de fato pelo tempo, estamos admitindo que qualquer pessoa possa burlar a convenção, retirando o filho com a autoridade judicial e aqui permanecer debaixo de um processo que pode ser moroso. E hoje, nesse RESP 1.351.325, no item 3, o ministro Humberto Martins diz: o escopo da convenção não se volta a debater o direito da guarda, mas sim a assegurar o retorno da criança ao país da residência habitual, o qual é o juízo natural competente para julgar a sua guarda. A presunção de retorno não é absoluta, mas o ônus da prova da existência da exceção incumbe à pessoa física. E queria achar a frase exata, mas eu não vou conseguir. Nesse caso, sem mais delongas, mudou-se o paradigma. O paradigma é voltar, não é ficar. Essa que é a nossa questão hoje. Como é que nós vamos lidar com esses casos? E eu quero dizer aos senhores que, na minha pesquisa, cheguei à conclusão que isso é algo que parte não só os juízes brasileiros, mas os de todo mundo. Eu diria até que a convenção tem o que a gente chama de uma curva de aprendizado. Quando ela entra em vigor em um país, demora uns anos até que o judiciário se sinta à vontade para decretar o retorno. O retorno não é uma coisa fácil. Eu digo sempre aos meus alunos também que o retorno não é retirar a criança da mãe, mas a convenção tem dificuldades. Ela é uma convenção objetiva, repatria quem saiu ilicitamente, mas ela não se dá conta da enorme dificuldade desse repatriamento. Como é que você volta a mãe para aquele país? Que apoio você dá a essas situações? E eu tenho certeza que os magistrados, quando decidem, têm essa preocupação. A preocupação da situação fática, daquela volta, que não é uma volta imediata. Vamos ver se isso aqui está passando. Aqui só um pouco de informação de quantos países são membros da convenção. Eu digo sempre aos meus alunos, e ao longo dos anos, muitos, é comum me pedirem cartas de recomendação para estudar fora. As moças não voltam, os rapazes voltam todos. Nenhum homem fica no exterior por causa de mulher. Impressionante, é raro. No máximo eles importam, eles trazem. Se apaixonam no curso, traz a moça. Não vejo. Agora as moças vão, se envolvem, se apaixonam, resolvem ficar. E aquilo que mais as atraiu, que é a outra cultura, em alguns anos pesa. E elas querem voltar. E muitas vezes, porque isso é algo pouco conhecido, que faz muita diferença na nossa realidade, no exterior não há justiça gratuita possível, não há assistência jurídica na área civil. Nós aqui, quando vem uma mãe dessa maneira, ou o pai, facilmente nós temos a Defensoria Pública da União, nós temos a Defensoria dos Estados. Ninguém aqui fica sem assistência jurídica, mesmo na área de família. Não é assim no exterior. Agora,
o Japão está entrando na convenção, a partir de 1º de abril adotou a convenção, eles não foram capazes, eu li um artigo, de designar no Japão 20 advogados capacitados para cuidar da convenção. 20. O Japão é grande. E, se alguém quiser ir adiante numa ação judicial no Japão, vai ter que contratar um advogado japonês, desses menos de 20. Porque não há como, não há apoio. Nos Estados Unidos também, na Europa também. Então, há muitas dificuldades na prática com a implementação da convenção. Antes de passar os casos, eu queria falar dos próximos passos, porque a solução judicial que os senhores enfrentam, na verdade, a minha esperança é que com o tempo ela tenda a ser mínima. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar, que eu digo que a família pode tudo. As famílias transnacionais, as famílias que têm componentes internacionais, precisam, pouco a pouco, encontrar soluções próprias. Quem de nós pode determinar uma visitação razoável para uma família? A gente faz aquela divisão clássica, um fim de semana aqui, um ali, metade das férias, o Natal sim, o Natal não. Nas famílias tem outra dinâmica. Para as famílias, outras datas podem ser importantes. Elas precisam chegar ao modus vivendi. Elas precisam entender que quando há essa separação, é preciso, como eu digo assim, cair na real. Entender que a vida mudou. Às vezes eu vejo, agora como advogada, tenho atendido algumas pessoas, e a primeira coisa que eu falo é: olha, a vida que você tinha acabou. Quem foge, o outro que quer que volte, nunca mais vai voltar a ser o que era. É preciso entender e dar um passo adiante nas novas relações. E procurar um acordo, porque o acordo pode permitir uma convivência. Eu tenho visto que a maior dificuldade não é a repatriação, é estabelecer a confiança naquele casal que não existe mais, na nova família, numa família partida. É preciso estabelecer confiança, é preciso começar o ir e vir. E ir adiante. Nesse sentido, a Conferência da Haia, entre seus objetivos, hoje se preocupam com o que eles chamam de trabalho pós-convencional, o amanhã. Porque a convenção, fazer a convenção, que tem as suas dificuldades, fazer com que ela entre em vigor, que é lento. Vou dar um exemplo para vocês. A Convenção de Alimentos, que eu conheço um pouco melhor, o tema começou a ser discutido em 99. A primeira reunião de uma comissão de estados para discutir o texto foi em 2003. A convenção ficou pronta em 2007. Estamos em 2014, ela não está em vigor ainda. Não é verdade, Inácio? Eu acredito que ela não tem. Está entrando em vigor. No Brasil, eu participo de um grupo de estudos do Ministério da Justiça, agora que nós acabamos com as questões de tradução, de verificação da compatibilidade com o direito interno, e acredito que mais um ano ela vá para o Congresso. Gente, 2014. Estamos falando aí em 15 anos para um documento desses se tornar realidade. Então, é muito interessante manter viva a discussão sobre o tema da convenção. E, a cada 5 anos, há uma reunião periódica. Na última, no início de 2012, um dos temas que se chegou à conclusão dificultavam o dia a dia da convenção era essa questão dos acordos, principalmente dos acordos privados. Ora, como disse a professora Carmen, e eu repito, a convenção é uma convenção processual. Ela define a jurisdição. A ideia é de que o elemento que determina a jurisdição sobre a criança é da sua residência habitual. Portanto, é aquele juiz que deve cuidar da guarda, de definir o futuro. O papel
do juiz que tem um caso de retorno é meramente decidir se devolve ou se não devolve. Mas e os problemas que cercam essa devolução? Às vezes, quando é possível chegar a um acordo que resolva guarda, já que a vida mudou, alimentos, o divórcio, as propriedades em comum, a família fica mais tranquila para esse novo momento. Então, foi determinado um grupo de especialistas que se reuniu em dezembro de 2013, justamente para ver que caminho se podia dar ao que nós chamamos do reconhecimento e execução de acordos privados. Porque no mundo você tem vários tipos de acordos privados, várias maneiras de determinar a sua validade. No caso do Brasil, um acordo passa pela homologação judicial. Em outros países, não. Qual é a validade disso? E outra coisa, vale a pena, considerando que a jurisdição é só para decidir o retorno, e se obtém, através da mediação, um acordo que reveja a guarda, que reveja as coisas e que dê um alento para essa família recomeçar, será que isso vai ter validade no outro país? Será que o juiz da residência habitual vai aceitar isso? Então, Haia, nesse momento, está... a reunião de assuntos gerais de abril determinou que o grupo continue e o grupo está pensando em caminhos para resolver essa questão. E eu acho que esse é o caminho. Mais do que a jurisprudência, mais do que os casos tão dramáticos que nós vemos em relação à convenção. Há duas linhas, algumas coisas, como eles chamam, non-binding, algumas questões que serão encaminhadas por um guia de boas práticas, por um pouco um caminho que dê informação a quem está cuidando disso, mas não seja obrigatório. Por quê? Porque, de novo, se nós pararmos para fazer uma convenção sobre isso, podemos levar 15 anos. As crianças não podem esperar 15 anos. Então, esse é um caminho interessante. Eu não sei se aqui já se falou, mas tem o site da Conferência da Haia, www.hcch.net. Muito interessante, tem muito material, cada vez mais com material em espanhol. E se vocês forem na coluna da esquerda, tem o que eles chamam de General Affairs, o Conselho de Assuntos Gerais, e ali tem os documentos, inclusive o documento que mostra o relatório desse grupo, está ali, acho que é o documento número 5, que foi apresentado na Assembleia. Também a sessão sobre sequestros menores é muito completa. A professora Carmen se referiu ao livro da Pérez Vera. Pérez Vera foi quem fez o relatório, o rapport da convenção, que é fonte primária para a interpretação. Então, muitas questões, quando se negocia hoje na Conferência da Haia, quando não há consenso entre os países, o pessoal diz assim, joga no relatório. Não, então o relatório, o rapport vai explicar. Algumas questões que ficam no ar e que há um consenso sobre algo muito vago, vocês devem se perguntar, por que a Convenção não disse certas coisas, né? Tanta coisa que ela podia dizer. Eu não disse porque não houve consenso, não foi possível chegar a esse ponto na negociação. Então, muitas vezes, o relatório explica a posição A, explica a posição B e ajuda a entender melhor. Essas são as convenções da proteção da infância e aqui o que é interessante é que a convenção estabeleceu, talvez, um dos sistemas mais importantes do que a gente chama de auxílio direto, né? E a responsabilidade, sem dúvida, da Justiça Federal. Aqui nessa segunda parte da minha exposição, eu vou utilizar, na comparação com o direito brasileiro, com os casos brasileiros, a ferramenta do INCADAT. O INCADAT é uma base de dados onde os países membros incluem os casos da convenção, são resumos, mas há a possibilidade de pesquisa de várias maneiras. Pode-se pesquisar pelo artigo da convenção,
pelo país requerido, pelo país requerente. É um instrumento muito importante e, no sentido desse objetivo maior da convenção, quando se faz uma convenção internacional que todo mundo vai usar, a ideia é que todo mundo use mais ou menos da mesma maneira, o que, em absoluto, não é verdadeiro. Cada um usa do seu modo, cada um usa a partir das suas tradições jurídicas. O INCADAT tem essa pretensão de auxiliar a circulação dessas ideias, de modo que os países possam ver como os outros interpretam a convenção. Isso tem sido muito usado na Suprema Corte Americana. Houve 2 casos emblemáticos sobre a convenção. Um deles, Abbott versus Abbott, e o outro mais recente, Lozano versus Montoya, que foi julgado ano passado. E eu me dei conta de que eles citam casos da convenção de outros países. E vejo isso com muita naturalidade. A Suprema Corte Brasileira, o nosso Supremo, volta e meia usa, não a jurisprudência de forma tão direta, mas autores, dependendo do ministro, alemães, americanos e outros mais. Por que não nos auxiliar? Por que nós não podemos usar como auxílio os casos relatados no INCADAT? Pelo menos na compreensão das dificuldades desses artigos da Convenção que não esclarecem muito. Então, eu fui por esse caminho. E o que é interessante também é que agora o grupo do INCADAT é capitaneado pelo professor Paul Leary, que é um dos grandes especialistas da Convenção, e agora o INCADAT tem feito comentários também em algumas áreas sobre a jurisprudência. Isso auxilia bastante. Outra coisa que eu queria apontar, e que é relativamente recente, é o Country Profile. A Conferência da Haia também desenvolveu, ao longo dos anos, uma grande expertise no direito comparado. E principalmente nessa questão de questionários. Eles fazem questionários muito detalhados, passam para os países e a resposta a esses questionários estão lá na seção da Convenção, no Country Profile. Por que isso é importante para nós? Porque eu diria que o gargalo da Convenção é a aplicação do direito estrangeiro. Quando o artigo 3º informa que é preciso decidir se a retenção ou a vinda da criança ao país foi ilícita porque é contrária aos direitos da guarda da residência habitual, você olha e diz assim, residência habitual, eu conheço a minha, mas eu estou a par da residência habitual nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, dos detalhes? Evidente que não. E a prova do direito estrangeiro, embora caiba à parte, que assim o alegar, na verdade tem que ser de ofício. Isso é uma obrigação do juiz, de acordo com a lei de introdução. E não é fácil obter informações razoáveis sobre o direito estrangeiro. Claro, vocês podem contratar um parecer. Eu, agora que estou nesse mercado, quero dizer que é muito bom poder falar sobre direito estrangeiro. Mas mesmo eu não ouso dar pareceres sobre um direito no qual eu não estou habilitada a trabalhar. Então, isso encarece o processo, isso atrasa o processo. Ora, uma maneira, pelo menos de início, é ir no Country Profile, onde está ali, pelo questionário, informado como está estabelecido o direito da guarda em cada país membro da Convenção. A mesma coisa vai ser feita com a Convenção de Alimentos. Eu queria falar agora sobre um caso interessante. O artigo, claro, eu vi pelo programa, ouvi um pouco a professora Carmen, conheço um pouco o trabalho da Natália, sei um pouco em que direção eles vão. E fiquei dando tratos à bola. O que eu vou falar que ninguém vai falar, né? Alguma coisa só minha. Bom, o artigo 35 diz que aplica-se apenas às transferências e retenções ilícitas
ocorridas após a entrada em vigor nos estados. Esse é um dado interessante, principalmente porque nos últimos anos nós estamos tendo um afluxo maior de países. Os países são muito cuidadosos com as situações anteriores. Ninguém quer sacudir as situações já consolidadas. E isso me leva ao caso do Japão. O Japão, tradicionalmente, não devolve criança nenhuma. Aliás, eu fui estudar um pouco o direito material japonês e eles nem sabem o que é guarda compartilhada. Eles não têm regras específicas sobre visitação. Lá, quando há uma separação, normalmente a criança fica com a mãe e não tem visitação do pai, muito raro. O juiz não se preocupa com isso. Também o juiz não tem, no Japão, como impor, ele não tem um oficial de justiça que vai lá e obriga o cumprimento de suas decisões. Eu sei que não me cabe aqui fazer uma longa exposição sobre o Japão, mas eu confesso que estou muito surpresa com algumas características do direito de família japonês, muito me espantaram. E a verdade é que há inúmeras crianças dos Estados Unidos lá, e nós temos uma colônia japonesa, colônia importante de brasileiros no Japão. Então agora, justamente, entrou em vigor e eu tenho uma situação onde a mãe voltou para o Japão com as crianças, se estabeleceu lá, e com isso ela tinha a guarda completa, portanto ela não está promovendo uma retenção ilícita, mas está sim impedindo a visitação. E o pai não sabe o que fazer, e não tem muito o que fazer no Japão. Então a primeira questão é essa. Isso foi mais ou menos em outubro e a convenção entrou em vigor lá 1º de abril. Está dentro da convenção? Vamos poder usar a convenção? Não, o caso que eu achei do Encadat, Estados Unidos e Áustria, não favorece. Eles são muito claros de que as situações têm que ocorrer depois da convenção. Na discussão da convenção, e eu me desculpo, estão em inglês, porque não deu nem tempo de traduzir do Encadat, mas eu depois vou disponibilizar esse PowerPoint, fiquem à vontade. E também, como professora Carmen, quem tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento, eu estou à disposição, seja através da imagens ou do meu e-mail. Meu e-mail agora é muito fácil, é nadia@nadiadearaújo.com. Então, vocês me acham na internet, qualquer pessoa que quiser algum esclarecimento, eu estou à disposição. Então, esse ponto foi um ponto discutido na época das negociações e sobre o qual não houve consenso para trás, só para frente. Então, agora, com o Japão, nós vamos começar um novo relacionamento, mas eu tenho a impressão que o meu caso não está bem posicionado. Não sei, ainda é um plano teórico. Vamos ver como isso se dá. Então, o artigo 35 é uma preocupação concreta à medida que outros estados começam na convenção. Não, eu fui para trás. A questão do regresso imediato e essa questão do 1 ano. Aqui, o que eu acho interessante da convenção é que tem que se trabalhar na convenção por etapas. Quando há um caso da convenção, a primeira pergunta é: a retenção foi ilícita? Às vezes a gente está com um caso todo, eu gosto de dividir as coisas em etapas. Eu acho que a primeira etapa é essa: é ilícito ou não é ilícito? E nesse ponto, eu queria adiantar para um caso do Chile. É um caso antigo, do TRF2, e inclusive só de 1º grau, não é um caso que chegou nem ao TRF, nem ao STJ, foi decidido no 1º grau e depois não foi adiante. Vejam que interessante. A mãe tinha um filho, uma filha com pai, moravam no Chile, só que eles não eram casados. Para nós,
cuja Constituição equipara a união estável ao casamento, permite até a sua conversão. Para nós, onde a legislação avançou de tal forma que, com relação aos filhos e aos direitos de família, não há nenhuma diferença entre uma situação de união estável e casamento, muito nos espanta de saber que isso não é assim pelo mundo. Há enorme diferença na Europa e em outros países entre situações de um casal que é casado e aquele que apenas vive em união estável. Na Inglaterra, por exemplo, se o casal não é casado, não há a presunção primeira de paternidade. Se o pai não vier à frente para reconhecer, ele não é o pai. Se a mãe decidir sair do país com essa criança, ele não tem direito nenhum. Então, para nós, isso causa muito espanto, mas faz parte dessa, a meu ver, né, como professora de Direito Internacional Privado, da beleza da Convenção. A Convenção trouxe de volta o DIP, porque como nós usamos o critério do domicílio para a maioria das coisas, tem pouco DIP no Brasil. Tem poucas oportunidades de aplicar o direito estrangeiro. Em geral, o direito nacional. Com a Convenção, não, porque a residência habitual, justamente a Convenção é para quem saiu da residência habitual e o direito a ser aplicado é o de lá e não o nosso. Então, nesse caso, o casal tinha uma união estável, se separou, a mãe tinha a guarda e a lei chilena é clara. Quando há um casamento, a guarda é do casal. Quando não há, a guarda é da mãe. Portanto, quando ela veio para cá com a filha, ela não perpetrou uma retirada ilícita. E assim, ao aplicar nessa primeira fase, verificar a situação e responder essa pergunta do artigo 3º, a retirada ou retenção foi ilícita, e ser obrigado a analisar o direito estrangeiro, o juiz disse não, não foi ilícito, acabou. Só então se passa para o segundo momento. A retirada foi ilícita. Prazo, 1 ano? O pedido foi feito em 1 ano? E aí eu volto àquele meu acordo inicial. Naquele acordo no ministro Carlos Alberto Direito, o pedido havia sido feito dentro do período de 1 ano. Mas a situação só foi julgada, afinal, evidentemente, fora desse prazo, 3, 4 anos depois, e a criança estava adaptada. É possível analisar isso? Qual é a importância do pedido feito dentro de 1 ano? Qual é o estándar de prova? É automático ou não? Porque o pai que faz o pedido depois de 1 ano, pai ou mãe, para os termos da convenção, demonstra, pelo menos estava descansado. Seu filho sai de casa, só procura mais de 1 ano depois. Eu não sei vocês, mas a minha filha saía da minha vista 15 minutos, eu já estava bem desesperada. Então, você leva uns dias, 1 mês, você tem dúvidas se é volta ou se não é volta, se é férias, mas 1 ano é um prazo que, se for expirado, demonstra alguma coisa. Mas aí nós temos os problemas não só do prazo de 1 ano, no caso do Lozano versus Montoya, ele não sabia onde estava a criança. Ele só pediu depois que ele descobriu onde ela estava. Se bem que, lendo o caso com cuidado, eu acho que ele sabia sim, porque ela foi para a casa da irmã. Eu acho que um pouco da família. Eu tive uma sensação estranha. Esse caso é muito interessante, porque, segundo o direito americano, eles se perguntam se houve ou não a prescrição, se era um statute of limitations, se o fato dele ter pedido 1 ano depois, ele podia, o fato dele não encontrar as crianças, ele podia não ter essa limitação. E é toda uma teoria americana sobre isso. E eles dizem que, como depois de 1 ano você pode pedir, a diferença entre pedir antes de 1 ano e depois é com relação à automaticidade. Em tese, há uma ideia de que, se você pedir antes de 1 ano, não é possível analisar essa questão da adaptação. Analisar se devolve ou não por conta da adaptação é só para o pedido depois de 1 ano.
Essa é uma interpretação da Convenção que eu vi que pelo mundo é bem divergente. E no caso do Lozano versus Montoya, a Suprema Corte Americana decidiu que, como ele fez o pedido depois de um ano, ele não tinha direito mais a essa volta imediata. Mas lendo o caso tem umas 30 páginas, eu tive a sensação, porque há questões de abuso, de violência, eu tive a sensação de que eles decidiram muito em torno da prova. Havia uma análise da prova. E, nesse sentido, eu acho engraçado, porque eu não sei se vocês conhecem esse caso do STJ, mas eu que fui, durante muitos anos no Ministério Público, assessora-chefe de recursos constitucionais, e sei o quão estreita é a porta do STJ e do Supremo, sei o quanto não se pode rediscutir a prova, reexame, súmula 5, súmula 7. No entanto, nesse RESP 1239777 de Pernambuco, eu comecei a ler o caso e disse assim, ué, ele está aqui analisando a prova, está falando da criança, a Natália está, né? Eu fiquei assim, digo, gente, eu vou dizer uma coisa a vocês, eu recomendei à minha equipe, disse, gente, quando a gente tiver problema de reexame de prova, vamos citar o caso da Convenção de Menores aqui na improbidade, em todas as outras, porque se isso não é reexame de prova, o que é? Eu fiquei assim, eu digo, não estou acreditando, né? Eles dizem que não analisam, analisam sim, e eu tenho essa impressão muito clara do STJ. Eles não conseguem encarar os casos de sequestro de menores como eles encaram os outros. Eles são o terceiro grau, sim. É o que eu estou vendo. E esse, então, ele começou a falar da perícia, se a criança estava bem, se a criança não estava bem. Que história é essa? No STJ? O Código de Processo Civil que eu tinha na minha casa tinha disposições diferentes. Então, eu sinto isso, não fiquem... Inclusive, claro, ao contrário dos Estados Unidos, aqui o segundo grau tem efeito devolutivo. O magistrado do TRF revê a prova, pode rever a prova. Mas, e especialmente em casos de família, essa revisão dá ao primeiro grau um certo espaço. Eu me acostumei muitas vezes a dizer, quando eu estava na Corte de Apelação, que em casos de família a gente sabe que o juiz viu, ouviu, sentiu a situação e que muitas vezes aquela transcrição que eu recebo da audiência de algumas linhas não traz aqueles elementos. Então, eu sempre tive muito respeito pela prova colhida no primeiro grau. Mas o TRF e a Corte de Apelação Estadual têm o poder devolutivo. Mas o STJ não era bem esse o plano que eles, quando estabeleceram o nosso sistema, que é apenas para verificar se houve contrariedade à lei federal, deveriam fazer, mas fazem. E se vocês olharem com cuidado a maioria dos casos do STJ, esse para mim é o mais emblemático, assim, esse é frontal. Mas os demais sempre se fala muito da prova, muito dos fatos. E aí, eu disse, puxa vida, fui ler a Suprema Corte Americana, igual, falam da prova, preocupação com se a família está bem ou não, o que fez o pai, o que fez a mãe, as reclamações da criança. Eu posso estar enganada, mas eu senti muito claramente que a decisão tão linda e teórica sobre prescrição deles estava muito embasada, sim, pelos fatos do caso, por uma desconfiança de que havia elementos fáticos da família que os influenciaram. Eu senti isso. Então, não é um problema só nosso. Isso só demonstra o quanto a questão fática, trágica, eu diria, tem peso nesses casos de sequestro de menores. Aqui, eu queria voltar aqui, eu fiz alguns casos
de comparação, principalmente esse aqui, o 1351325 é o novo, e o que eu falei no início é o velho, quer dizer, olhem a mudança de paradigma. Mas eu também trouxe alguns casos do exterior no mesmo sentido. Essa é uma questão que sempre traz problemas. Não é fácil definir o ano, não é fácil definir se ele é automático ou não, esse é sempre um problema. E eu estou vendo que o meu tempo está chegando aqui ao fim, e eu não quero atrasar demais as coisas, eu prefiro depois entregar. Esses aqui são os 2 casos, né, da Suprema Corte, o Abbott e o Lozano. O Abbott tem uma questão muito interessante, que é o non-exeat. Até onde vai o direito de guarda? Muitas vezes a guarda está com a mãe, o pai tem direito de visita. Direito de visita impede a mudança de domicílio, essa que é a questão, a mudança de residência habitual para um outro país. E as mulheres, às vezes, se sentem reféns dessa questão. Eu estou aqui, não consigo me restabelecer nesse país, não consigo um emprego, estou aqui porque ele quer visitar, eu sou a babá e ele quer visitar e não me deixa voltar para minha casa. Mas até onde vai esse direito de guarda e esses direitos de visitação? É uma distinção muito peculiar e que muda de país a país. Lá, eles decidiram que o direito dele de visitação incluía o direito de se opor à mudança de residência do país, mas, olha só, coisa que a gente também conhece, mandaram, depois de passar anos, né, um caso na Suprema Corte Americana também demora para subir, mandaram de volta para o 1º grau para avaliar a parte da prova, para saber o que era, o que não era. A criança já tinha 14, 15 anos, acabou. Então, é uma decisão que não trouxe muita coisa. Eu vou aqui passar um pouco para as conclusões, porque nessa questão da jurisprudência, eu acho que algumas questões que a gente precisa enfrentar. Primeiro, o tempo. O tempo. Esses casos têm que ser mais rápidos. Quanto mais rápido eles forem, quanto mais a convenção for aplicada, menos casos nós vamos ter. Tem um efeito que a gente chama em inglês de deterrence, dissuasão. No passado, se você ligasse para um advogado no Brasil e dissesse: doutor, estou aqui, estou incomodado, quero ir embora, o advogado ia dizer: vem porque daqui você não sai. Hoje, nenhum advogado pode dar esse conselho. Eu sei que na hora que a gente tem um caso da convenção, é difícil decidir, é um drama, mas esse drama vai evitar os próximos. E tem que ser rápido, porque senão, está dentro de um ano, não está dentro de um ano, fala-se da adaptação, da não adaptação, mas a realidade é que ficar 4 anos, 3, 4, 5 anos num outro país, houve uma adaptação. Se não houve adaptação, houve muita perda. Perda de uma vida que não era aquela. E em todos os países, essa questão fática, os juízes têm dificuldade com a prova e têm essa situação concreta de como equilibrar tempo e devido processo legal. Sempre. Isso eu concluí de toda a jurisprudência que eu analisei. E é preciso também uma maior cooperação entre os autores, entre os atores e autores. E, nesse sentido, alguma coisa voltada à mediação, algum espaço para que a família possa colocar na mesa. A gente não tem tempo para passar a tarde toda, 2 dias, 3 dias. Vem hoje, vem semana que vem, vê se vocês discutiram alguma coisa. A pauta de todos os juízes é muito extensa. Tem que ter algum elemento auxiliar que permita que as partes falem. Eu tive uma experiência interessante no Ministério Público. Eu participei, montei e acompanhei
os casos de mediação extrajudicial da Air France, aquele acidente que teve da Air France há uns 3, 4 anos. A Air France se propôs a montar uma câmara de mediação, fizemos um regulamento, eu supervisionava, contratamos uma mediadora, e o fato de ter um espaço onde as partes podiam falar, uma mesa redonda, onde podiam conversar, onde um pouco purgavam aquela dor, permitiu vários acordos. A gente não pode passar a tarde toda e a família purgando a dor da separação na nossa frente. Tem que ter um espaço onde isso seja profissional, onde isso, ao se fazer isso, se chegue a algo concreto. E esse concreto seria algum tipo de acordo e que não pode deixar de incluir todas as questões, não é só o retorno. Vai haver uma nova guarda, vai haver uma nova visitação, tem que resolver alimentos, tem que ver quem é que paga essa passagem dessa viagem. Em geral, essa é a grande questão. Se você conseguir um acordo que se determina quem vai pagar a passagem das férias, desse vai e vem, muitas coisas se resolvem. E a questão da confiança é muito importante, esse primeiro momento depois, a primeira viagem. Os juízes, com razão, têm muito medo dessa volta, dessa repatriação, porque depois eles perdem completamente o controle. Tem que haver confiança, tem que haver mais diálogo, e daí o juiz de enlace entre os juízes dos diversos países. Você não pode achar que você repatria e depois qualquer tragédia que acontecer, você não tem mais força para mudar a situação. E a família, o pai e a mãe, também tem esse problema. Às vezes, já se chegou a alguma coisa de que vai ser possível ter uma visitação. Uma das partes já chegou à conclusão, as duas, que a vida mudou, que não vai ter volta. Mas esse primeiro momento, essa primeira viagem... Eu tenho um amigo, um ex-aluno, que foi para o Canadá, se separou, e, enfim, visitação das filhas, e a mulher não queria deixar as filhas irem nas férias. E eu disse para ele, o seu problema é a primeira vez. Se na primeira vez você levar e trouxer de volta, o juiz passa a confiar. Ela acaba a chicana, acaba esse vai e vem. E foi, de fato, isso que aconteceu. A primeira viagem, eu até brincava com ele. Não marca a sua viagem sexta-feira, não. Sexta-feira é um dia muito ruim. Não marca no fim de semana que você vai cair no plantão. Não se sabe que o juiz de plantão vai decidir. Tem que marcar, assim, terça, quarta, para dar tempo de ir no foro de tarde, para ser o juiz que é do caso, que ouviu você. Ele ficou me olhando assim, eu digo, vai por mim. E, de fato... uma vez ele marcou numa sexta mesmo, deu uma confusão, se conseguiu uma liminar. Eu sei que ele só embarcou na terça seguinte. E na medida em que ele foi e voltou, hoje, a mulher continua perturbando ele. Mas não tem o que fazer. O juiz vai dizer, escuta, ele vai e vem, ele vai e vem. Já tem 5, 6 anos e isso cria uma rotina, um hábito. A gente precisa sair da situação excepcional, que é a fuga e a repatriação, para uma nova situação. A família não acaba quando a gente repatria. A família continua. E as crianças precisam confiar em ambos os pais. Porque se há uma lição que eu aprendi de toda essa questão de sequestros menores, essa decisão difícil de repatriar ou não, é que a criança, em um dos pais, ela não confia. Será que ela confia naquele que fugiu com ela? O que será que dizem em casa? Nós estamos vivendo agora aqui uma grande discussão no Brasil sobre alienação parental. E a discussão da alienação parental na questão de sequestros menores? Como é que está? Então, é preciso ajudar a família a chegar a uma nova conformação. Aquela família que se separou, ela vai ter que conviver com essa distância. Não é possível viver num lugar só. E depois é o seguinte, você repatria, a criança volta para a residência habitual. Quando ela fizer 16 anos, acabou a convenção. E aí? Ela vai pegar um avião e vai embora. O pai que ficou do outro lado vai ter acesso. É preciso que a família reencontre esse canal do acesso.
E eu sei que isso talvez não tenha a ver com a jurisprudência específica, a jurisprudência eu passo para vocês. Mas a minha experiência tem sido que, na hora de decidir, é preciso levar essas coisas em consideração. O futuro dessa família. Porque só repatriar, só cumprir a convenção, não nos deixa dormindo tranquilos. Eu, pelo menos, tinha essa sensação. Trabalhei um pouco na vara de família e a preocupação é de ajudar as pessoas. Até em termos, eu não gostava de ser promotora de família, eu gostava de ser promotora criminal. Criminal, eu sou parte, eu sei quem eu sou, eu sei qual é o outro lado. Família, qual é o nosso papel? A gente fica um pouco de assistente social. E eu imagino que na Justiça Federal esse papel não é um papel comum. O papel é de decidir as grandes questões. E, temos a União, temos a Ratione Matéria específica, e vem esses tratados aí da Constituição que a gente não sabe muito bem para onde ir. Então, eu espero ter dado alguma contribuição nessa reflexão, porque eu acho que esse seminário é, sobretudo, para reflexão de todos nós, porque esses casos não são fáceis de decidir. Muito obrigada.